Cristo esteja com você. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Hoje quero fazer algo um pouquinho diferente. Quero propor uma rápida reflexão para nós. Por isso quero ler apenas um verso da Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no verso 7. Do sábio Salomão. Diz assim: vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Apenas esse versículo bíblico. Eu quero dizer que Salomão foi a pessoa mais sábia que já passou por este mundo de meu Deus. Como assim, pregador? Salomão foi mais sábio do que Jesus? Você está querendo dizer que Salomão era mais sábio que Jesus? Existe uma grande diferença entre você ser sábio e ser a sabedoria encarnada. Jesus foi a encarnação da sabedoria, então ele não está no mesmo nível que Salomão. Mas dos filhos do homem, Salomão sim foi o mais sábio. Ele já nasceu com uma promessa de Deus. Quando ele nasceu, filho de Batseba, Deus disse: olha, eu quero que o nome do menino seja Gedidias, que quer dizer amado do Senhor, amado de Deus. Eu sinceramente não sei por que esse nome não pegou. Acabou ficando o nome Salomão. E é assim que nós o conhecemos. Houve uma briga política muito grande quando Davi já era avançado de idade, porque os irmãos de Salomão, mais velhos que Salomão, quiseram usurpar o reino. Mas Batseba, junto com Natã, foram até Davi, e Davi encaminhou, antes da sua morte, o trono ao seu filho Salomão. E depois de algumas brigas internas, após a morte de Davi, Salomão então assume o trono. Salomão então ele pede a Deus que lhe dê sabedoria. Não que Salomão já não fosse sábio, porque uma pessoa que tem de Deus a promessa de pedir tudo aquilo que quiser, e pedir sabedoria, isso já indica que a pessoa é sábia. Ora, meus irmãos, talvez esse seja o nosso maior sonho, né? Ou o sonho de muitos cristãos. Pedir e Deus dá. E Deus deu isso a Salomão. Você pode me pedir tudo o que você quiser. Como se fosse o gênio da lâmpada mágica. E aí Salomão vai e pede sabedoria para guiar o povo. Deus dá a ele então sabedoria, Deus dá a ele domínio, Deus dá a ele poder e Deus dá a ele riquezas, porque gostou do seu pedido. Então Salomão ele foi mais sábio, foi ficando cada vez mais sábio. Tiago nos diz que quem não tem sabedoria peça a Deus e ele dá liberalmente. Sabe o que quer dizer isso? Deus não pode falar não quando nós pedimos sabedoria. Para todas as outras coisas, Deus pode falar não para você. Falar para você, espera. Mas quando nós pedimos sabedoria a Deus, Ele não pode falar não. Ele dá liberalmente. Mas quantos de nós temos pedido sabedoria a Deus, né? Pois bem, Salomão então foi se aprimorando cada vez mais. E ele observava as coisas minuciosamente, detalhadamente, para depois formar uma opinião a respeito. E dentre as coisas que ele observou, ele divagou e ele falou sobre tudo, sobre botânica, sobre minerais, sobre princípios de sabedoria, sobre temor ao Senhor, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre tudo Salomão opinou, mas teve uma coisa
que ele observou no reino da terra, nesse plano terrestre, que o incomodou. E é justamente o versículo que nós lemos. A inversão de valores que existe no mundo. Salomão disse que viu servos a cavalo. Gente que não tem condição nenhuma de estar numa posição de destaque. Gente que não tem sabedoria, não tem tato, não tem a mínima condição de estar em um lugar elevado, mas essas pessoas estão em um lugar elevado. Isso era uma verdade na época de Salomão, e isso continua sendo uma verdade hoje. É só ligar a televisão. Quanta gente sem conteúdo, quantos programas que nós vemos na TV que não levam a nada, que não acrescentam nada, vazios de conteúdo, que não têm a mínima condição, pessoas que estão lá só por causa da sua beleza exterior, só por causa da fama que conseguiram, só por causa dos milhões de seguidores que agregaram. Gente nas redes que você fica abismado, que não tem nada para oferecer, mas milhões a seguem. Por que a seguem? Não sei, sinceramente não sei dizer. Não tem a mínima condição, não tem o mínimo conteúdo. Gente que compra pelo dinheiro a fama e assim consegue os seus seguidores e assim consegue gente que a escute. Quem são esses? São servos a cavalo que Salomão viu. São muitos que estão em posição de destaque hoje, mas não tem temor a Deus, não tem vida com Deus, não tem nada que represente a sua relação com Deus, são vazios de espiritualidade. Mas Salomão viu mais. A Bíblia diz que Salomão viu príncipes a pé. Gente com conteúdo, gente com relacionamento com Deus, gente que aos olhos do mundo não são nada, mas são príncipes a pé. São príncipes que não estão em cavalos, não estão em posição de destaque, não estão em posição de liderança, não têm milhões de seguidores, não estão na TV, quase não são vistos nas redes sociais, mas são pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. São pessoas que têm sim uma comunhão com Deus. São príncipes a pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Entenda isso, é muito importante. É muito importante que você entenda isso. No ponto de vista do prisma humano, os valores são invertidos. Aqueles que deviam estar a cavalo estão a pé, e aqueles que deviam estar a pé estão a cavalo. Essa é a maneira que o mundo nos enxerga. Mas esse é o mundo material, é o mundo físico, é o mundo que os nossos olhos veem. Existe uma outra maneira, uma outra perspectiva, um outro prisma, que é o olhar espiritual. E no olhar espiritual, as coisas são enxergadas de um modo diferente. Glória a Deus. Deus enxerga diferente de como enxerga o homem. A Bíblia diz no livro de Malaquias que existe um memorial diante de Deus daqueles que temem o seu nome. E o Senhor atenta e ouve, glorificado seja o nome do Senhor. A maneira como Deus te enxerga é diferente da maneira que o mundo te enxerga.
Quem sabe você está se sentindo um zero à esquerda, um rejeitado, um inútil, uma pessoa que não é enxergada, invisível aos olhos do mundo, mas Deus te enxerga de modo diferente. Deus te enxerga com outros olhos. E por mais que para o mundo você esteja a pé, Deus ele te enxerga realmente a pé, mas você é um príncipe, glória a Deus. Você é um príncipe, você tem porte de príncipe, você tem jeito de príncipe, você tem andar de príncipe, você tem tudo de príncipe. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus, glória a Deus. E Deus te enxerga como filho, e Deus te trata como filho. E por mais que o mundo não enxergue isso em você, Deus, ele enxerga coisas boas em você, glorificado seja o nome do Senhor. Que você esteja atento a isso. Eu disse que era uma rápida reflexão, mas que você possa ficar atento a isso, que você possa comer esta palavra e que você possa crer que você é um príncipe a pé, que Deus te enxerga diferente, que Deus, você tem um porte de príncipe e que Deus ele tem um relacionamento com você, e isso faz você diferente do resto das pessoas. Isso faz você diferente do mundo. Isso faz com que você seja um príncipe. Você é um filho de Deus. Acredite nisso, creia nisso, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.